a princípio não precisa copiar nada, tá? Ok, perfeito. Outra coisa, você está no computador agora? Estou. Você está vendo os 3 pontinhos na vertical ali do lado do telefone vermelho, no Google Meet, ali embaixo? Sim. Clica nele, clique em alterar layout, ou alterar esquema, eu acho que tá aí, e destaque Sim. depois. Ok, Então ela ficou já maior. está. Assim aparece maior o ecrã, o Isso, que tu estás a o escrever. ecrã, aham. Certo, você pode também passar o mouse ali onde está o seu nome, você pode passar o mouse ali em minimizar, que vai melhorar também. Ok, perfeito. Perfeito, Obrigado. sem problemas. Então tá, vamos falar um pouco de integração aqui. Quando a gente está integrando a superfície, de um modo geral, a gente vai encontrar duas coisas, ou a área dela, ou o fluxo de algo que passa por ela. Então, né, na prática, quando a gente faz integrações, a gente está integrando numa determinada dimensão e encontra informação referente a ela. Por exemplo, quando a gente está fazendo uma integral tripla, lá no começo do curso, a gente encontra um volume, porque em 3 dimensões a gente tem volume. Agora, as integrais aqui do cálculo vetorial, onde envolve parametrizações e coisas do gênero, a gente está pegando a superfície dessa dimensão. Então, por isso que a gente vai pegar a área de objetos 3D. Quando a gente estiver trabalhando em 2D, a gente vai pegar a linha, né, o comprimento de um perímetro ali, por exemplo. Bem, é isso. Mas aqui, como a gente já está nessa parte de linhas, né, vamos falar dela rapidamente para chegar logo em superfícies. Beleza, ele dá todo um argumento aqui que para resolver as contas a gente vai ter que trabalhar num tipo de função, que é a função C1, basicamente uma função que não é fechada, né? Mas eventualmente a gente vai trabalhar com curvas fechadas também. Aqui ele te dá a primeira, esse material é muito bom, ele te dá a primeira parametrização aqui. O problema é que o material ele é tão bom que ele, em alguns momentos, ele vai além assim do que deveria. Por que ele não explica simplesmente que aqui é uma reta, né? Tipo, pronto? Né? Se tu entende que isso é uma reta, o que acontece? A parametrização da reta vai ser simplesmente x, no x você vai chamar de t, por exemplo, e no y você vai colocar a equação da sua reta. Né? Você sabe que com 2 pontos a gente encontra facilmente uma reta. A equação dessa reta vai ser parametrizada com t e, sei lá, se isso aqui fosse, por exemplo, a 2x mais 1, 2t mais 1. Parametrização está feita. Sim, é só mudar a variável, certo? Exato, basicamente. Quando a gente vai tratar de parábolas, mesma coisa. Mas às vezes a gente vai tratar de situações que não são exatamente funções. Como, por exemplo, essa circunferência aqui. Uma circunferência não é uma função. Você não pode isolar y numa circunferência, por exemplo. Então a gente vai tratar de parametrizações polares nessa situação. Porque não é uma função em coordenadas cartesianas. Mas em polar, isso aqui é muito tranquilo, né? É a equação de uma circunferência centrada na origem de raio 1. Né? A equação em polares disso aqui é R igual a 1. Muito fácil. Né? Sim. Certo, mas como a gente vai, por vezes, estar buscando uma espécie de fluxo na linha, que na física, por exemplo, é o cálculo do trabalho, né? A gente pode calcular o trabalho de um corpo se movendo nessa linha, e em cada ponto aqui tu teria uma força diferente, devido a uma espécie de campo elétrico, campo gravitacional, algo assim, né? Então você teria um trabalho que, ponto a ponto, daria uma relação entre força e deslocamento diferente, né? Então, por isso que a gente parametriza aqui com R cosseno T e R seno T. É a forma parametrizada de uma circunferência. Cada T aqui vai te dar um ponto específico dessa circunferência de raio fixo. Quando a gente vai resolver a integração por linha, é sempre importante obter a derivada também, ela aparece explicitamente dentro da integral. Vai ter uns outros casos aqui, todos esses casos, né, se tu decorar, acho que vai ajudar bastante. Né? Isso aqui é espiral, um Esses casos básicos helicoide. também. São os casos básicos de linhas, exatamente. É isso, basicamente que eu não sei até que ponto você precisa resolver a integração por linha, é que o exercício que você me pediu era uma superfície, né? Mas a gente começa entendendo a superfície compreendendo a linha, né? Sim. E Eu, por fazendo acaso, vínculos.
Diga. Eu não enviei, mas há tipo. Há uns PDFs que depois também posso enviar que têm as aulas práticas e depois há de ter vários exercícios assim associados a isso, por isso também dá para perceber mais ou menos o que é que vão pedir. Mas daqui nos dois exames que eu enviei, parece mesmo ser uma superfície nos dois. Certo. Muito bem. Continuando. Sim. Ali é superfície, eu tenho certeza. Mas vamos fazer um Sim, sim, vínculo sim. aqui. Até agora a gente só parametrizou coisas, né? Que nem quando a gente está lá estudando geometria analítica e a gente aprende a passar do plano cartesiano para o plano polar. Tá tranquilo aqui. Né? É só uma forma melhor de escrever certas funções. Por meio de uma variável só. Dois parâmetros, é um mapeamento 2 para 1. Assim, tu tá descrevendo dois comportamentos por meio de uma variável só. Tem coisas que te permitem isso, outras não. Muito bem, mas até agora a gente não integrou nada. Sim. Agora vem a teoria. Né? Quando tem uma linha, normalmente, né, quando a gente está lá no cálculo, no começo do cálculo, a gente, quando faz uma integral, está encontrando a área abaixo da curva. Ou seja, está encontrando área, uma coisa de duas dimensões. Mas como aqui a gente está trabalhando por meio do parâmetro, a resolução da nossa integral vai ser uma coisa de uma dimensão, tal qual o parâmetro. Ou seja, aqui a gente vai encontrar, num primeiro momento, o comprimento da linha. O que não é algo trivial, né? Pare para pensar, como é que tu calcularia o comprimento deste objeto aqui se você não pudesse esticá-lo, não é mesmo? Não é trivial. Então, a gente vai usar o mesmo procedimento das somas de Riemann, que a gente vê a primeira vez lá quando está fazendo as integrais definidas, né, para encontrar a área abaixo da curva. No caso, a gente pega os retângulos com o menor tamanho de base possível, né? Com esse pequeno tamanho de base, não vai haver arestas para fora da curva ou para baixo da curva, e assim a gente vai ter a área perfeita. Aqui é a mesma coisa. Se você notar, isso é uma boa aproximação do tamanho. Para uma aproximação numérica, tá bom, né? O tamanho desse teu fio preto. Só que quanto menor for, né, as distâncias entre os pontinhos aqui, ou seja, quanto mais fiozinhos você usar para calcular o comprimento, mais próximo da resposta verdadeira. Então, por isso que a gente faz uma integral, que é pegar esse tamanho entre os pontinhos, um tamanho infinitesimalmente pequeno. Daí, na prática, tu está resolvendo essa integral aqui, só que essa integral aqui ela tem um detalhe, né? Ela tem essa função aqui dentro, que é o que, no caso aqui, é o campo escalar. Né? Tu vai ter a tua função sofrendo a ação de um campo escalar. Por exemplo, o potencial que surge do campo gravitacional, né? O potencial gravitacional ou o potencial elétrico, certo? Beleza. Então, se tu tem um potencial e tu tem um caminho, um objeto que passa por esse caminho vai sofrer uma espécie de fluxo. E a gente calcula esse fluxo aqui dentro. A melhor analogia que tem para isso é o trabalho, né? Só que o trabalho ele trata, de modo geral, de uma função vetorial, né? Porque a força é uma função vetorial. Então aqui, note que existe uma diferença da integração de um campo vetorial para um campo escalar, né? Perceba que no campo escalar nós temos o módulo da derivada da parametrização. Porque a parametrização é um vetor, perceba. Aqui, ó, a parametrização é um vetor, tem duas componentes. Então a gente pega o módulo desse vetor para multiplicar por outro escalar, que é o teu campo escalar. Agora aqui não. Essa é a equação para resolver a integração por um campo vetorial. Então nós utilizamos a derivada da parametrização. Essa derivada ela aparece aqui por um motivo simples, né? Dentro aqui vai ter o que a gente chamaria de dx dt e dy dt. Aqui também vai ter x's que vão se cancelar com esses aqui, sobrando só o dt. Né? Daí tu vai poder fazer a integração. Vamos dizer assim, por cima, o motivo é esse, tá? De como aparece o dt ali. Claro, tem toda uma argumentação mais algébrica que a gente não precisa conversar nesse momento. E a gente precisa resolver problemas, né? E aquele problema que você Sim. passou, eu acho que é um problema meio barra pesada. Tem uns mais simples para a gente começar. Falando nisso, tem uns tão simples que eu só quero ver essa primeira parte do slide que eu sei que é boa, do PDF que eu sei que é bom, e depois eu vou te apresentar uns slides que eu tenho aqui, que eu usei com os outros alunos, eles preferiram, tá bom? Só que o começo aqui é bem interessante, então eu quero falar desse começo.
porque ele ensina uns detalhes importantes aqui de como obter vetores normais e coisas do gênero, que por sinal é uma das suas dúvidas, não é mesmo? Lá naquela Sim, questão que você me mandou, encontre o vetor normal, né? E às vezes é difícil tu encontrar vetor normal. E ele te dá aqui uns jeitos diferenciados. Ó. Beleza? Então, ele dá toda uma argumentação aqui. E o principal jeito de tu obter vetor normal está aqui. Ó. Em toda essa conversa, o que importa é isso. O produto vetorial da derivada da tua parametrização nos dois parâmetros. Porque como tu está parametrizando uma superfície é um negócio que é 3D. Só que como tu está lidando só com a superfície, aquela área da superfície é algo 2D. Então tu consegue descrevê-la por meio de dois parâmetros, o U e o V. Né? Então você vai derivar esses caras e depois vai fazer o produto vetorial entre eles e isso vai te dar o vetor normal. Basicamente é isso. ok. Então, o problema é que acontece que às vezes a gente precisa saber de cor algumas coisas, não tem jeito. Sim, Né? Por sim. exemplo, tu não vai conseguir tirar do nada lá na hora da prova qual que é a parametrização de uma esfera, entendeu? Não tem como. Então tem algumas parametrizações que tu tem que decorar. Por exemplo, a da esfera. Essa aqui. Tu decora. Eu vou te dar a dica para decorar. Eu acredito que tu saiba parametrizar para coordenadas polares, né? O x é o r cosseno θ, lá em coordenadas polares, duas dimensões apenas. XR cosseno θ, YR seno θ. Lembra disso? X cosseno θ, Y. Seno θ. Sim, ok. Sim, Igual a sim, sim. projeção, isso, igual a projeção do triângulo no círculo trigonométrico, certo? Certo, certo, certo. Isso, que o seno é sempre a coordenada y e o cosseno é o x, certo? Bem, aqui se tu reparar, a primeira coordenada, que seria o x, tem o r cosseno θ. E a segunda tem o r seno θ. Então tu vai lembrar dessa forma. Segue essa lógica. Mas Agora vem estás um junto bocado sempre o longe. seno φ também. Oi? Ah, ok. Então é sempre R seno é igual, ou seja, tens o R seno θ no X e o R seno θ no Y e depois juntas um seno φ. Exato, Ok. exato. Então tu pegou o jeito, exatamente. Tu decorou isso aí, não esquece mais. E a outra parametrização muito comum é a parametrização do cilindro, né? Daí o que, que acontece? Quando tu parametriza um cilindro, tu também não vai ter problema, porque a parametrização do cilindro é igual à parametrização em coordenadas polares. R cosseno θ, R seno θ. Igualzinho. E o que é que se põe no do X, do Z, desculpa? O Z é o próprio Z. Esse que é o legal. O Z é o Ah, ok. próprio Z. Então tu não muda nada. Porque um Tu tens, cilindro. Oi, diga. tu tens assim, tipo, parametrizações, assim uma coisinha que diga, tipo, ok, estas são as parametrizações que convinha mesmo decorar, só para ter assim e estar sempre a tentar decorar. Isso, a parametrização que tu vai tentar decorar vai ser a do cilindro e a da esfera. E também tu vai ter que decorar a ideia, né? É bem fácil, mas a ideia de como parametriza um plano. Porque um plano vai aparecer com alguma frequência aqui. A parametrização de um plano é assim: quando tu recebe a equação do plano, ela é do tipo ax mais by mais cz mais d igual a zero. É linear, né? Sim, sim. Então tu vai isolar o z, por exemplo, em termos de xy. Então a tua parametrização vai ficar basicamente x, y, e no lugar do z, né, no terceiro termo, tu vai ter aquela relação que tu obteve quando tu isolou o z. Z Ok, igual a então alguma coisa x, de y x mais alguma igual e coisa de y. depois. Exato, Ou exatamente. seja, ok, já percebi, já percebi. Parecido com a da reta que eu falei lá em cima, né? Porque o plano é como se fosse uma reta no plano, nas três dimensões, né? É isso aí. Ok. Ok, então, beleza, a derivada está aqui. Tem alguns vetores normais que tu vai poder decorar. O vetor normal do. Se tu conseguir, né? O vetor normal do. Porque é um negócio meio complexo, assim, de decorar. O vetor Sim, normal sim. da esfera aparece com bastante frequência. E ele. Veja que aqui vai ser basicamente, se tu fizer um módulo disso, vai cortar bastante coisa aqui, vai sobrar só R seno θ cosseno φ, se eu não me engano. Vai ser um negócio assim. Né, é só elevar ao quadrado cada uma das componentes aqui dentro de uma raiz. Depois tu tira e o vetor normal é sempre esse. Vai estar relacionado com o módulo, quer dizer, com o raio da tua esfera
e o seno do ângulo. Uma coisa bem simples assim. Então, algumas coisas que vem a calhar decorar, né? Muito bem. Aqui um outro exemplo importante da superfície cilíndrica. Essa superfície cilíndrica ela tem um raio maior que zero, não especificou nada, não tem problema. E ela cresce no eixo X. Um cilindro, de modo geral, ele é infinito, né? Ele é infinito em algum eixo. Normalmente no eixo X. No eixo Z, desculpa. No eixo Z. Então, por isso que o Z é livre aqui, ó. Ele varia ao passo que tu decidir, né? Tu quer que o cilindro tenha 3 metros de altura. Teu Z vai ser 3, basicamente. Enquanto as outras coordenadas aqui são simplesmente as coordenadas que definem a projeção no plano Z igual a zero. Ou em qualquer outro plano Z, que é a circunferência, né? Se tu vê um cilindro projetado num plano, é uma circunferência. A ideia é essa. Daí tu vai ter esse vetor normal aqui, ainda não normalizado, né? E tal qual no que a gente estava vendo até agora, linhas, tu vai ter às vezes a integral de superfície de um plano de um campo escalar e de um campo vetorial. Então tem que tomar cuidado em qual caso tu vai trabalhar. Né? A gente já vai ver essas integrais aqui. Aqui está um ponto que eu gostei muito quando eu vi no nesse conteúdo aqui, que eu só vi aqui. Por isso que eu gosto bastante esse PDF, que eu até uso com alunos aqui do Brasil. Quando ele vem falar sobre isso aqui, olha só. Espaço tangente, né? Às vezes tu quer um plano tangente a uma superfície. Isso é bem importante. Então, a gente já aprendeu a achar o vetor normal, né? E em cada ponto dessa tua superfície, né, parametrizada já, tu pode definir um plano tangente. Eu vi que na prova que o Vasco me enviou, o professor cobrou esse negócio de plano tangente. Sim, sim, sim. Então é bem importante. Ó, como é que a gente obtém um plano tangente aqui, ó? Simplesmente um ponto do teu plano. Isso é o que a gente aprende lá em geometria analítica, né? Uma constante vetor 1, uma constante vetor 2. Só que às vezes tu pode, na prática, já utilizar o vetor normal. Aí, ó, um ponto e um parâmetro escalar que multiplica o teu vetor normal. Pronto. Nem normalizado ele precisa estar. Com módulo 1, quero dizer, né? Assim já está ótimo já. Então, por exemplo, aqui, ó. Ele está te pedindo para encontrar o plano tangente e a reta normal em cada ponto. Beleza. Nós temos a esfera de raio 1. E então nós sabemos que ela está na origem, uma esfera tranquilinha de trabalhar, com aquela mesma parametrização que a gente viu lá em cima. E ele quer para esse ponto genérico aqui, que na superfície é isso e na esfera é isso. Agora, como é que tu encontra isso aqui, né? Ele jogou, eu acredito que ele tenha jogado aleatoriamente esses valores aqui na parametrização, né, da superfície. Como são valores de θ e π, quartos, né? Em cartesiano ficou desse jeito, ok? Agora você pode estar se perguntando, se o raio é 1, por que um meio aqui, né? Bem, porque, na verdade, o raio é 1, mas tu vai ter um meio para a esquerda e um meio para a direita, e um meio para cima e um meio para baixo, né? Então, Ok. então, na prática vai ficar mais ou menos desse jeito aqui. Agora, tá aí. Daí, simplesmente jogou os valores aqui, encontrou vetores para colocar lá, fez o produto vetorial, jogou um ponto, bem, encontrou o vetor normal, pegou um ponto do interesse dele, aqui, pronto. Aqui está a reta normal e aqui está o plano tangente. Beleza? Então é só tu lembrar das equações da geometria analítica, mas usar como vínculo aquilo que a gente aprendeu aqui, né? Como obter um vetor normal? Produto vetorial das parametrizações. Daí tu lembra que o vetor normal a uma superfície gera uma reta, que é o vetor diretor, e a reta é definida pelo vetor diretor e um ponto da reta. Esse mesmo ponto pode ser o ponto que tu vai usar para encontrar o plano tangente. Os dois vetores aqui multiplicados pelos coeficientes. Perfeito. Bem tranquilo. A questão é como é que ele foi buscar aquelas partes todas. Oi? Ou seja, por exemplo, aquela primeira que é o T1/P.
Sim, aqui. Sim, essa parametrização aí à direita, ou seja, esse vetor aí. Decorada. Aham. Ah, é decorado. Isso. É a parametrização da esfera, lembra? Sim, sim, sim. É aqueles dois vetores que ele tira da Isso. parametrização da esfera, né? Isso. Exatamente. Ok. Beleza. Ele obteve lá em cima, né? Mas de toda forma Sim, tá aí. sim. Uma coisa que talvez se pudesse ter uma consulta na tua prova, né? Eu me lembro que vocês têm um esquema meio complicado de nota aí, né? Tem que tirar pelo menos 5 em todas as provas, algo assim. Mais ou menos isso, né? Hum, neste caso, é só um exame e tens que ter 9,5 Precisa de tirar 20. 9,5 nesse exame? Yeah, de 20. Ah, então tá razoável. Porque às Sim, vezes sim, caem umas sim. questões difíceis, né? Meu, eu tava Pois vendo o é. exame aqui. O pior de todos, eu não sei se tu já estudou isso, tá? Mas tu vai ter que estudar, que é a equações diferenciais, sistemas de equações diferenciais. Tem 1 milhão de casos diferentes. São equações diferenciais que tu resolve por meio de matrizes, né? É o teu slide, o teu PDF 3. Sistemas de equações diferenciais ordinárias lineares. São É matrizes aquele lá. que determine é elevado a de t, mais ou menos. Isso. Que é tipo um. É isso. Esse aí eu sei, esse aí eu sei. Esse eu acho Poxa, relativamente tranquilo. tu achou? Porque tem muitos casos, né? Tem que achar as matrizes auto. Como é que vocês chamam aí? Vetores Aquela. próprios e valores próprios, né? Sim, são perguntas grandes, mas é encontrar aquela tal matriz S, que é a matriz dos vetores próprios, e depois a inversa dessa matriz, e depois tens que ter a matriz jacobiana, que é com os valores próprios, e é assim muitas coisas. Tem Mas bastante. essa por acaso estou minimamente confortável com essas perguntas. Que bom. Beleza, então vamos continuar. Muito bem. Aqui ele ainda não falou nada sobre integração, né? Vamos deixar Sim, isso sim. claro. Ele vai falar um pouco mais sobre o vetor normal, como encontrar o módulo de um vetor. Eu acredito que para ti isso seja bem tranquilo, né? O módulo de um vetor é simplesmente o vetor dividido. Desculpa, o módulo não, o versor, que é o vetor de módulo 1. É você pegar o vetor e dividir pelo módulo dele, basicamente. Ah, sim, sim, sim. Muito bem. Agora começa os exemplos interessantes aqui. Quando você olhar para algumas equações cartesianas, você tem que saber o bicho que vai sair dela, né? Por exemplo, olha para esse cara e sabe que é um paraboloide. Por quê? Porque a gente esquece o y quadrado e lembra lá do ensino médio. 2x quadrado na equação de uma parábola, y é igual a 2x ao quadrado. É uma parábola. Y igual a x ao quadrado. Sim, sim, sim. Isso. Então, uma parábola em 3 dimensões é um paraboloide. Quando tem o y, tu vai ter 3 dimensões. Aqui, por que isso é um cone? Tu olha aqui, mas por que não é uma parábola? Bem, porque tu tem uma raiz em cima, né? Então, o que acontece? Você está com a raiz linearizando esse quadrado. Então, ela tem uma espécie de. É tipo uma parábola, só que é uma parábola reta. É tipo a função módulo em 3 dimensões, na verdade. Se tu parar pra pensar. Isso vai sair um cone. Agora, esses casos aqui, como é que você resolveria eles parametrizando? Tu vai ter que se basear na parametrização das coordenadas cilíndricas. Porque lá em coordenadas cilíndricas, a gente tem que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Ok? Então, a melhor Certo. forma de tu parametrizar um paraboloide ou uma cônica é dessa forma. A cônica ainda tem os seus detalhes. Às vezes é melhor usar coordenadas esféricas, mas, de modo geral, cilíndricas. Meia esfera, um bicho que também aparece com muita frequência. Por quê? Porque às vezes ele quer o fluxo de uma meia esfera e ele considera a parte de baixo um plano, né? Então, e às vezes ele quer que tu use o teorema de Stokes para encontrar qual que é o comprimento aqui, o fluxo no comprimento, vários detalhes assim dessa projeção. Aqui a gente já viu, né? Perceba uma coisa, esse cilindro ele cresce em Z, né? Mas não aparece Z na equação, porque o Z é livre. O Z é infinito, qualquer valor de Z vale. Agora, nem todo valor de x, y vale, né? Porque o cilindro ele tem uma limitação, que é o próprio raio do cilindro.
Tu não vai ter nenhum x nem y maior que 1. Mas z tu vai ter do menos infinito ao mais infinito. Então é bom lembrar disso, tá? São detalhes que às vezes a gente se perde quando vai começar a conta. Muito bem. Vamos encontrar agora algumas coisinhas aqui sobre áreas de superfícies. Vamos lá. Muito bem. Então a gente vai falar de umas superfícies regulares primeiro. Basicamente são aquelas que a gente estava vendo até agora, junto com plano e outras coisas. Então, se eu quero encontrar qual é a área, eu não vou ter campo escalar dentro. Eu vou ter só a superfície que eu estou querendo encontrar a área. Então a conta ela fica um pouco mais fácil. Está percebendo que não tem nenhuma função aqui? Sim. Só o. Se nas regulares não é preciso usar a função. Na verdade, tu nunca vai usar a função se não está pedindo o, o fluxo. Aqui Ok. ele está falando área. Então, para a área, não importa se tenha um campo vetorial, um campo magnético passando no meio de uma área. Tu só encontra a área e pronto, entendeu? Sim, sim, Então, sim. agora, quando tu quer encontrar um fluxo, por exemplo, na Física 3, qual curso que tu faz mesmo? Eu faço engenharia informática. Pô, outro rapaz também, não precisava, não precisa de tudo isso aí em engenharia de informática, eu não entendo. Mas de Pois, toda eu também não, forma, mas pois é, complicado, né? Você quer fazer softwares, né? exatamente. E estou aqui É. a falar com uma matemática zona. Mas pronto. De fato, não precisa disso. Porque isso aqui é muito avançado até para quem usa. Eu sou físico e não uso tanto isso aqui, eu uso só um negócio decorado, né? Então, mas quando você fez Física 3, eletromagnetismo, você deve se lembrar da lei Sim. de Gauss, né? Que Ah, é sim, sim, sim. lei de Gauss, lei de Faraday, que são basicamente essas análises mediante ao fluxo, né? Que por aqui desnecessário por hora, porque a gente está interessado só na área. Então, caso você queira encontrar a área de uma superfície, integral dupla e tripla não vai te ajudar. Quando você tem uma superfície 3D, você quer uma área de um objeto 3D, isso não vai te ajudar. Se quer a área de um plano é fácil, mas a área de objeto 3D não é. Tanto é que aquela equação que a gente usa com muita frequência para a área de uma esfera, 4πr quadrado, surge disso Sim. aqui. Eu acho que é isso que ele vai obter agora. Olha só. Aqui a velha parametrização que a gente já conversou, faz as derivadas para encontrar, né, as derivadas da parametrização. Agora a gente vai fazer o vetor normal, tá aqui, e o módulo dele, que é aquilo que eu te falei, ó, r quadrado, módulo de seno φ. Certo? Então a gente vai colocar isso dentro da integral. Note que se aqui dentro a gente está integrando em dφ dt, né, se os nossos parâmetros aqui eles dependem de φ, de θ, desculpa, então a tua integral também vai depender. E note que é uma integral dupla, né? Tu está tentando encontrar uma área, então é uma integral dupla. Integral dupla dá uma área, uma integral tripla um volume. Então tá aqui os mesmos parâmetros das tuas derivadas, né? Não tem como ser diferente disso. E é bom porque, de modo geral, as limitações aqui vão ser baseadas na tua parametrização, né? Então, como é uma esfera, como que varia o dφ e o dθ? Varia que nem varia uma esfera. O azimutal ali varia de 0 a π e o angular ali de 0 a 2π. Agora, qual que é o lado bom? A gente já está acostumado lá do jacobiano da integral tripla, que quando a gente vai integrar só os ângulos, dá 4π, né? Quando a gente integra esses ângulos aqui e não tem nada dentro que dependa de R, uma densidade, por exemplo, alguma função que dependa de R, ou na verdade dependa de θ, se não tiver nada que dependa de θ, só o seno φ, que já surge do jacobiano mesmo, de uma coordenada esférica, a gente sabe que a integral dos ângulos dá 4π. É uma coisa que a gente decora para não perder tempo fazendo essa integral angular aqui. Então por isso que eu estou com 4π aqui fora, beleza? Ok. Né? Veja, 4π e o r quadrado que estava dentro, que é o que a gente sabe ser a equação da área de uma esfera. Beleza, agora beleza. Aqui, o cara que está começando em cálculo vetorial sabe fazer isso, mas as questões mais barra pesada vêm depois disso.
que é quando a gente quer calcular a área dos outros caras estranhos, tipo paraboloide aqui. Se eu te pedisse agora para encontrar a área de um paraboloide, será que você conseguiria? Não sei, Paraboloide mas limitado aqui pronto. de 0 a 1. A gente pode tentar fazer, né? Eu Aí, vou fazer isso aí, aqui. como está limitado em 0 a 1, aí posso usar a sugestão que tu sugeriste, que é usar as coordenadas de um cilindro. Sim. Ah, Uhum. Bem, paraboloide, de modo geral, tu vai usar coordenadas cilíndricas, tá bom? ok. Então vamos lá, só lembrando que esse é um paraboloide especial, né? Ele, como não tão especial assim, de modo geral é isso. Ele vai ser um cara que tá aqui na origem, né? Mais ou menos é assim. Sim. Então aqui é Z, né? Ele é infinito em Z. Só que a gente está limitando ele, né? A gente vai cortar ele aqui em Z1. Esse Certo. cara aqui é o plano Z igual a 1. Ele está cortando o meu paraboloide. Eu só vou pegar quem está ali embaixo. Só isso me interessa. Qual é a área desse cara? A área. Muito bem. Muito bem. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente sempre começa essas coisas parametrizando, né? Então, note que, de certa forma, já está parametrizado. Talvez é até mais fácil do que deixar em cilíndricas. Dá para fazer em coordenadas cartesianas mesmo, se a gente quiser. Porque, meu, já está tão bonitinha a parametrização, olha só. Sigma igual a... Bem, vamos lá. Pode até chamar de xy mesmo. Porque tu vai ter uma parametrização bem simples, ó. X, y e uma coisa... E o z dependendo de xy. Não precisa nem passar para coordenadas radiais isso aqui. Talvez na hora da integração precise, mas no parâmetro não. Por hora não. Então vamos encontrar a derivada aqui. Você sabe me dizer qual que é a derivada dessa superfície parametrizada em x? Pode ser 1, depois 0 e depois 2x. Isso. E vai ser análogo para y, né? Exatamente. Quando a gente tem um formato desse, 1001, ele aparece com muita frequência, porque com muita frequência a gente tem esses dois primeiros ali sendo os próprios parâmetros, né? A Sim. gente vai ter, de modo geral, um formato específico para o vetor normal, né? Que é o cara aqui, né? Que a gente está procurando. Que é Normal do produto esse produto. vetorial. Isso. Não precisa ficar perdendo tempo com isso. Se tu decorar isso aqui, olha só. É uma raiz do. Eu acho que é um mais. Porque, né, fazer um produto vetorial é um negócio demorado, né? Não sei se tu lembra. Produto vetorial é um Sim, negócio sim, sim. demorado. Da componente z desses caras ao quadrado. É isso. Então, a gente fala assim, ó. dgz dx ao quadrado mais d sigma dy z ao quadrado. Eu recomendo fortemente que você decore isso para tu usar nessas situações aqui, ó, onde tu tem esse padrão 1001 na parametrização. É. Porque fazer o produto vetorial é um negócio demorado, né? Muito demorado e muito fácil de errar. Muitas derivadas, muita multiplicação cruzada. Decorar isso e decorar o da esfera, tu tá com meio caminho andado para ir bem na prova. Daí vai ficar 1 mais. Aqui é 2, né? Isso. Então 4x ao quadrado mais 4y ao quadrado. Muito bem. Agora a gente precisa integrar esse bicho, né? Vamos lá. Se a gente for integrar, a gente sabe que a integral para encontrar a área é a integral dupla, né? Do módulo do vetor normal na
parametrização aqui necessária para integrar, né, no nosso DS. Sim. Mas perceba que integrar isso aí em x e y vai ser uma droga, né? Concorda comigo? Sim, sim. Vai ser horrível, porque x quadrado, y quadrado, tu vai ter que quebrar a integral em duas partes. Quando aparece esse padrão em cartesianas, a gente foge. A gente tenta parametrizar em algo que seja mais apropriado para a integração. E a gente sabe que as coordenadas polares são excelentes nessa situação, porque x quadrado mais y ao quadrado em polares é r ao quadrado. Então já facilita muito Certo. com r quadrado ali. E outra, o ds, né, lá do jacobiano das polares, é r dr dθ. Agora olha que coisa boa. Se a gente está interessado em dθ, que é a variação angular, e a gente tem um paraboloide, a variação é de 0 a 2π, porque ela pega toda a base, né? Faz um círculo perfeito, né? A projeção é um círculo. Então o ângulo é 0 a 2π. Certo? Certo. Certo, beleza. Então a parte do ângulo, já a gente vai ter uma integral, né? Só para deixar claro o que eu estou falando aqui, a gente vai ter uma integral que vai de um θ1 a um θ2, de um R1 a um R2, desse monstrinho aqui, que agora virou 2r quadrado, não, 4r quadrado, Sim. r dr dθ. Esse r aqui aparece naturalmente por causa do jacobiano, né? É o elemento diferencial das coordenadas polares é esse. Enquanto em cartesiano é dx dy, em polares é r dr dθ. Perceba que isso é bem conveniente, porque como aqui tu tem r quadrado, tu vai poder chamar de u, da hora que tu vai, pela substituição simples, né? Resolver integral pela substituição simples. Daí tu vai ter o r dr aqui, quando tu derivar o u, vai ser muito legal. Como nós temos uma superfície que ela existe nas quatro como é o nome desses quadradinhos? Dos quatro Tolerante. quadrantes, exatamente. Às vezes a palavra foge. Sim, sim, O sim. cara fala isso todo dia na aula e esquece. Nossa, tem que dar uma respirada aqui. É que falta café. Brasileiro não funciona sem café, cara. E agora nós temos que pensar sobre o Z, não é mesmo? Por quê? Porque, bem, talvez o Z não seja necessário aqui. É mais a questão do R, né? A questão é o seguinte: o nosso R ele não é qualquer. Perceba que se a gente está tentando calcular a área aqui, o R ele varia meio que em função de Z, perceba. Tem um R pequeno aqui, só que o R vai aumentando até que ele chega aqui, tá vendo? Esse é o maior Certo. R possível. O R, onde tu limita o teu paraboloide, naquele plano Z igual a 1, que ele está limitando o paraboloide, é o teu maior R. Então o teu R ele vai variar do R0, porque, veja, o Assim. paraboloide ele começa ali embaixo, no ponto, né? No zero. Até o R que ele vai ter na interseção com o plano. Qual é o R que ele vai ter na interseção com o plano, você sabe? É um. É 1 por causa dessa equação, né? Como isso aqui é Z igual a R ao quadrado, então nós Sim. temos aqui que sendo Z1, R quadrado 1, então R1 também. Muito bem. Então por isso que o nosso R vai de 0 a 1. Vou até deixar de verde para tu lembrar de onde veio. Opa. Deixa eu dar um zoom aqui. Esse caso aqui é um tanto interessante para começar a aprender a matéria. 0, 1, beleza. Então agora a gente veja. Para parametrizar, não precisou passar para polares. Parametrizamos em cartesiana mesmo. E depois, quando a gente vai integrar, é que a gente passa para polares. Porque, querendo ou não, é na integração que é a parte mais difícil. Integrar é sempre mais difícil que derivar. Porque a derivada tu consegue fazer, sempre. Agora, a integração não. Sim. Às vezes não dá para integrar. Então, tu precisa ter aquela função naquele jeito apropriado para integrar. Perfeito. E agora nós estamos com isso, então, porque está tudo bem limitado, nós temos uma funçãozinha que, por integração simples, sai, né? E nós temos os parâmetros bem bonitinhos aqui também. 0 a 2π, não é mesmo? E o R de 0 a 1. Melhor que isso, impossível. Sim. E aí, você sabe resolver essa integral? Acho que não. Ó, vou te dar a dica, integração simples. Isso tu viu em cálculo 1, tenho certeza. Bem,
Quando eu vou resolver uma integral definida, eu ignoro o parâmetro por hora, né? Eu ignoro os limitantes ali por hora. Vou tirar eles aqui. Ignoro porque eu não preciso deles até depois de eu resolver a integral, né? Eu só jogo os limitantes no final. E agora eu olho para esse cara e penso, como integrar, né? Como deixar isso melhor? Seria tão Sim. bom se não fosse r quadrado mais 1 aqui, fosse só r dentro da raiz. Então a gente se baseia nisso. U 1 mais 4r quadrado. E a hora que a gente deriva dos dois lados, du dr igual a 8r, certo? Sim. Só que eu quero deixar sozinho r dr. Porque tudo bem, esse cara eu já vou substituir por u. Só que eu não posso numa integral ter u e ter r. Tem que ter uma letra só, não é mesmo? Ah, sim, depois ele cancela, substituindo lá para dentro. Exato. Então o que, que eu vou fazer? Vou pegar esse dr, vou passar para o outro lado, 8 para cá e vou ter justamente r dr do lado direito. Então, veja, du sobre 8 igual r dr. Muito bem. Agora ficou tranquilo. Vai sair muito fácil isso aqui. Quando a gente lembra que esse cara aqui é. Essa raiz é elevada a 1 meio, né? Então vai ficar u elevado a 1 meio. Sim. E, Dividir e esse por. cara é 8. Bem, dividido por 8, né? Porque eu vou Yeah. trocar o du, trocar o rdr por du dividido por 8. Sim. Esse 8 pode ir para fora. A questão é integrar esse cara. E aí, você sabe qual que é a integral de u elevado a 1 meio? Acho que. Espera, isto aqui estou ferrugento. Será. Calma. Acho que é 1 elevado a menos 1 meio a dividir por menos 1 meio? Não, não, não. Não? Não. Ó, quando a gente vai integrar, a gente tem que somar em cima e embaixo. Então, vai ficar 1 meio. Certo. Opa, 1 meio mais 1. A dividir por Pois é, pois meio é. mais 1. Mais um. Sim, Tem sim, esse 1 sim. oitavo aqui fora, né? Então, vai ficar 1 oitavo de u na 3 meios. Como é que eu sei tão rápido? Porque eu sei que 1 é 2 sobre 2. Sim, sim, Certo? sim. Daí soma, fica 3 meios. E, bem, o que, que acontece com 3 meios que vai também aparecer aqui embaixo? É sempre o mesmo, né? Inverte. Então, eu posso pôr Sim. multiplicado por 2 terços. Que, por sinal, Certo. corta aqui. E daí vai ficar 4 aqui embaixo vezes 3, 12, né? Então vai ficar u Sim. 3 meios sobre 12. Sobre 12. Agora, Sim. quem é o u, né? Lembre-se que o O u é era aquele R. É. 1 mais 4r quadrado. Então, 1 mais 4r ao quadrado, 3 meios, sobre 12. Certo. Agora ainda não acabou. Nossa, tá ficando meio grande aqui o arquivo. Deixa eu abrir para cá, senão a imagem vai ficar meio feia. Isso é tudo uma conta só e eu te garanto, é uma das mais. Bem, de fácil para média, vamos dizer assim. É uma questão de fácil para média essa. Então deixa eu pegar quem apareceu aqui. E agora a Os gente outros ainda substitui devem. os limitantes, era 0 e 1, né? Certo. Certo. Tá conseguindo acompanhar até aqui? Tranquilo? Sim, sim. Até agora estou a conseguir. Que bom. Então agora a gente só substitui os valores, né? O 1 ali no R e tal. Vai ficar 5, 3 meses de 5. Nossa, coisa feia. Dividido por 12, menos 1 sobre 12 também. Isso aqui não tem como resolver, né? Isso aí é tipo raiz cúbica de 25. Não, não. Raiz Certo. quadrada de 125, desculpa. Raiz quadrada de 125. Então esse é o cara que vai ficar onde? Ainda não acabou a integral, porque vai ficar dentro dessa integral de 0 a 2π. Só que, bem, como não está variando em 0 a 2π, né? Você já Sim. Não sabe. tem Como o teta. θ não está variando, eu quero dizer. Sim. Então, vou pegar esse cara, substituir aqui. É só adicionar um teta. E só adicionar o 2π, exatamente. Então, vou até copiar aí. Colar.
Pronto. Essa é a área. Certo. Certíssimo. Claro, dava para fazer uma simplificação ou outra, né? Mas razoável o formato que ficou. Eu vou salvar, só que eu vou ter que salvar isso aqui num formato especial, senão vai ficar tudo pixelado, vai parecer um jogo de Nintendinho. Não sei a tua idade, se tu já jogou Nintendo Famicom lá, Já, 8 já, já. bits, fica horrível. Sim, fica Beleza. aquilo tudo rasgado. É. Aí em Portugal vocês chamam como o Famicom, né, as 8 bits? Porque aqui no Brasil a gente chama de Nintendinho. Vocês chamam de Nintendinho também? Famicom, 8 bits. É, o primeiro videogame da Nintendo lá. Não sei, por acaso. Não sabe? É que tem o Super Nintendo e tem o que veio antes, né? O que Sim, veio não antes aqui no estou mesmo Brasil a a gente ver, não chama de estou mesmo a ver. Nintendinho. Essa é a questão que tu queria fazer, né? Sim, que é um. Pronto, é uma boa dor de cabeça. Mas pronto, Entendi, assim já estou a perceber mais ou menos assim, a base da matéria. Eh, entendi. se- Ah, anyway, vamos lá. Determine um vetor unitário normal S. Então a gente está interessado primeiro em entender o que é essa superfície aqui. E aí, olhando para ela, você está entendendo? Eu estou notando duas coisas bem diferentes aqui. Esse é um paraboloide. Hum, Só que é um paraboloide virado para baixo, começando em z igual a 16. O que é Something like. paraboloide? É só porque está fixo em Z, Ó, vai ser um paraboloide assim, ó. Aqui é o Z16. certo? E depois é um círculo, uma esfera eh, de raio 1 a 3. Isso aqui é um cilindro, na verdade, de raio 3. E que cresce em Z. Porque a gente está falando de três dimensões. Então, uma equação como essa em três dimensões é um cilindro. Em Ah, pois porque duas, não tem Z. em duas seria uma circunferência, mas aqui é cilindro. Certo. Certo, certo. Raio 3. Raio 3. Vai ter uma interseção entre esses caras, né? Sabe o que a gente Quando é pode fazer para assim, enxergar? Oi? quando está limitado entre 1 e 9, não é que o raio varia? Ou o raio é só limitado pelo máximo? Bem, vai depender da situação. Deixa eu colocar o GeoGebra 3D aqui para a Ok, gente ver bem como é que é o bicho. Então, vamos lá. A nossa primeira figura ali era Z menos, 16 menos, né? X ao x ao quadrado quadrado, menos Y ao quadrado. E o outro era X ao quadrado menos Y ao quadrado. Ó, 9. Aqui é mudar de cor, né? Deixa eu pôr a cor certa aqui. Acho que é melhor tirar esse fundo preto. Beleza. Então, o que é que está acontecendo aqui? Nós queremos a superfície que é que está entre, né? é a interseção entre os dois. Não. É que quando a gente olha aqui esse negócio, eita, bem, não dá para mostrar, né? Mas tu ah, tem, é que assim, é difícil explicar, mas eu não entendo muito bem esse símbolo aqui que teu professor colocou, tipo uma setinha para cima. O Qual símbolo? paraboloide tem uma setinha para cima, não sei se tu reparou lá. Não sei se ele quer só para cima do um, não entendi. Não, não sei que símbolo é que é. Espera aí. Consegues mostrar que tu só ver o GeoGebra? Eu acho que a gente está querendo só a parte do Ah, sim, do paraboloide 1 para ao 9. cima do plano e para fora do cilindro, entendeu? Então, meio que a gente está querendo essa superfície
vermelha aqui. Ah, o chapeuzinho, ok, já sei. Isso é uma interseção. É que tu não vai poder pensar na linha de interseção, a gente tá pensando na Sim, sim, superfície. sim. Agora, tudo bem. A questão é que essa superfície, na prática, ela é o cone, né? Então a gente está Certo. interessado no cone. Se a gente Estou está falando do entendendo. paraboloide. Isso, desculpa, paraboloide, isso aí. Se a gente está interpretando bem, me parece que estamos, o que o professor está pedindo, ele está pedindo qual que é o vetor normal do paraboloide, da superfície do paraboloide. Só que apenas nessa regiãozinha ali. Só que a questão da região não importa muito, né? Ela só vai importar na hora da integração. Se ele Certo. me pedir área ou algo do gênero. O vetor normal é sempre o mesmo. Ele vai depender dos parâmetros. Θ, φ, r, né? Coisas que a gente vai ter que limitar mediante ao que o enunciado falou. A questão do cilindro, né? Tá impedindo ele ali de continuar para cima. Então o bicho é esse. Deixa eu copiar aqui. Jogar lá no Paint. É bem melhor que a figura que eu fiz. Agora sim. Determine um vetor unitário a S no ponto 0, 2 e 12. Bem, a gente já entendeu que quem manda na brincadeira aqui é Paraboloide. o paraboloide, então a gente tem que parametrizar o paraboloide. Então a gente acabou de ver como é a parametrização do paraboloide, né? Lembra como é que fica? Que é que nós vimos, ficou só o XY. Exato, é o G de XY Sigma, tá igual vendo? a sigma, sim. XY, depois 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Ótimo. Isso ainda não é o vetor normal, é só a parametrização da superfície. Sim, Agora sim, tem sim. que encontrar o vetor normal. Daí eu te falei que tem aquele jeitinho especial lá. Quando tu tem a superfície desse jeito, mais vale a gente, de modo geral, já colocar aqui que o vetor normal é a raiz De 1 mais o quadrado é das sig. componentes da parametrização, né? Só que para isso a gente teria que derivar esse cara. Mas a derivada não daria para o primeiro menos 2x ao quadrado e para o segundo menos 2y ao quadrado? Também vai ficar. Desculpa, menos 2x menos 2y? Vai ficar 4x ao quadrado, 4y ao quadrado. Porque tem que derivar isso aqui, lembra? Sim, sim, sim. Feito. Tá aí o vetor normal. Agora a gente só precisa colocar os valores aqui, Mas né? calma, quando derivamos aquela parte, o 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, Sim. eh, Né, quando tu deriva em x, vai ficar menos 2x, certo? Mas aqui a gente sempre certo? coloca ao quadrado. Então por isso que fica mais 4x ao quadrado. Ah, ok, é isso então. Isso. Então, o vetor unitário depende só de x e de y. Então, vai ficar 1 mais 4 vezes 0, mais 4 vezes o 2 aqui, né? 2. Ao quadrado. Então, 4 vezes 4, 16, 17. Raiz de 17. Certo? Certo. Na verdade, o que eu encontrei aqui foi o módulo dele. Sim. Não é necessariamente o que ele está pedindo, né? Eu encontrei o módulo, é uma parte do que ele está pedindo. Porque se ele quer o vetor unitário normal, agora a gente já tem o módulo, agora, tipo, tem que pegar o Vai vetor ser aquele vetor lá em cima, não? Não é a parametrização a dividir por esse módulo? Isso. Ou não? Então a questão é só não pegar o cara aqui já normalizado, né? Tem que pegar lá a Sim. continha, que é, pô, eu não quero ter que fazer o produto vetorial. Deixa eu ver lá como é que é. Uh, é isso, menos 2x menos 2y1, tá? No caso aqui, o vetor mesmo, né? O vetor mesmo, Uhum. menos 2x.
Y e 1. Isso é aquela parte Na verdade tem mais, porque do. troca o sinal ali. Depois de resolver o produto vetorial, vai aparecer isso. Aquela parte lá em cima, depois de resolver aquele módulo de M ali, ou de N, É, de onde é que aparece? isso aqui vai surgir quando fizer o produto vetorial da parametrização. Ok, ok. Ah, desculpa, eu fiz uma besteira. Aqui não é o sigma. Aqui é o d sigma dx vetorial, d sigma dy, que é Ok, igual ao ok. próprio Já vetor percebi. normal. Esse cara aqui é o módulo do vetor normal. Esse aqui é o vetor normal. Certo. E agora, como a gente quer o vetor unitário normal, a gente vai dizer assim, ó, que Divide-se símbolo é por. esse? Exato. Só dividir. Ah, aí, bem, tem que jogar o ponto lá ainda, né? É 0 e 2, é isso? Isso, 0 e Sim, 2. 0,2. Então vai ficar 0, 4, 1. Opa, dividido por Dividido por. raiz de 17. Agora sim. Ok. Normal está feito. O que mais ele pede aqui? Calcule pela definição. Ah, eu acho que pela definição ele quer dizer sem usar teorema. Que é isso. Sim, acho que sim. Onde n é a norma unitária do ponto 02, coincide com a descoberta da linha anterior. Claro, claro. Agora a gente já vai poder usar o que a gente fez. Né? Só que aqui tu tem que fazer uma análise, né, do que ele está pedindo. Né? Ele está pedindo vetor, ele está pedindo uma espécie de campo vetorial x, y, y. Né? Então, bem, aqui tu vai ter que fazer o produto escalar, com o que a gente acabou escrevendo aqui, ó. Produto escalar desse cara com esse aqui. E depois você vai ter que resolver a integral. Tu vai ver que vai aparecer um monte de cara ao quadrado, né? E isso Sim. não vai ser legal de resolver. Então tu vai, em cartesianas, quero dizer, então tu vai ter que passar para coordenadas polares, da mesma forma que a gente fez agora há pouco. Ok. Tá? E daí tu vai notar que o raio também vai ter uma limitação, né? Note que o raio ele começa grande. Eu acho que o raio aqui é 3, não lembro aqui. Tem que ver qual é a interseção do parabolóide com eixo z igual a 1. Né? É só jogar para cá e daí já vai ter uma. Isso. E depois com o cilindro, né? É isso que vai limitar o teu raio. E o θ é de 0 a 2π. Beleza? Perfeito. Ok. Perfeito. Então tá, poxa, espero ter ajudado. Foi bem show hoje. Fizemos muitas revisões legais aqui. Espero que eu tenha ajudado. Se precisar de mais, é só chamar, beleza? Mais ou menos. Isto assim, eu acho que consegues ajudar, por isso também irei marcar mais aulas. Gostei. Que, que E bom, vou, que bom. vou tentar ver esta pergunta. Perfeito. Então tá. Qualquer coisa é só chamar. Valeu, muito obrigado, Manuel. Tenha um bom dia. Ok. Obrigado igualmente. Com licença.